E agora voltando, a gente falou sobre a parte da gestão e tudo mais, sobre seleção, Copa, e inclusive você falou sobre a Copa do Mundo de Clubes e tal. 2022 você também estava na Copa do Mundo, né? No Catar, tava. Que acompanhei bastante a jornada de vocês. Qual o outro ponto que você pega dessa sua carreira como repórter, hoje você está como comentarista, que você fala assim, cara, que foi o ponto alto, assim, além da Copa? Tem alguma entrevista que você fez, alguma coisa? Eu acho assim, a carreira de repórter é muito diferente da carreira de comentarista, né? Porque o repórter, ele usa muito mais o físico, né? Usa muito mais a parte física, e o comentarista usa mais a parte intelectual. Mas o meu forte como repórter sempre foi o ao vivo. Porque antigamente, quando acabava, por exemplo, você está lá no campo, quando acabava o jogo, você podia entrar no campo, entrevistar quem você quisesse. Qualquer jogador, treinador, árbitro, tudo. Então, na minha época, o repórter se destacava na escolha do entrevistador. Ele tinha que ter muito senso jornalístico para falar, a hora que acabar o jogo, o mais importante é esse cara. Personagem. Né? Então, o que eu fazia? Quando faltava já uns 10 minutos, 5 minutos para acabar o jogo, eu escolhia o cara. Hoje eu vou entrevistar o Neto na saída do campo, eu vou entrevistar o Edmundo, eu vou entrevistar o Raí, o Viola, sei lá. Aí eu começava, o repórter era livre também para andar em volta do campo. Não podia, claro, entrar no campo, mas ali na margem do campo você podia ficar andando ali. Uhum. Então eu já começava a ver onde que estava o cara que eu queria entrevistar, e eu ficava perto dele. Aí acabava o jogo, eu já estava do lado dele. Fantástico. Então o meu forte sempre foi o ao vivo, até hoje. Eu não sou um cara, por exemplo, os grandes repórteres de TV, Tino Marcos, Gilson Ribeiro, o próprio Mauro Naves, enfim, o Show, né? Esses caras, eles são show de texto. Então você vê as matérias dele, eles falam, os jogadores treinam, enquanto isso as fábricas soltam a fumaça dos trabalhadores que estão lá dentro, as mulheres estão levando seus filhos na escola. Isso aí, eu não sei, não é que eu não sei, eu nunca gostei de fazer. O meu forte sempre foi ao vivo. Então, quando eu trabalhava na Rádio Globo, começava o Globo Esportivo, que era o programa que a gente tinha, que era às 6 horas da tarde. Infelizmente, não existe mais. Começava o Globo Esportivo e eu estava ao vivo no clube que eu estivesse cobrindo, que na época a gente fazia rodízio, né? Era um tempo no Corinthians, um tempo no Palmeiras, um tempo no São Paulo. No Santos, não, porque era o Silvio Ruiz, repórter que morava lá, o verdadeiro, não o Silvio Luiz, que eu já falei aqui no começo, era o Silvio Ruiz, que também já faleceu. Então em Santos a gente não entrava no rodízio, porque ele morava lá, mas aqui ou você fazia folga, então aí segunda-feira você ia no Corinthians, terça-feira você ia no São Paulo, quarta-feira no Paulo. E então sempre eu estava ao vivo, colocava jogador para falar com o Osmar Santos, por exemplo, nessa semana que o Romário chegou, que ele ia fazer aquele jogo no domingo, né? Que ele brilhou contra o Uruguai em 93. Então ele chegou, teve uma semana de treino na Granja Comari e aí o jogo no domingo. No dia que ele chegou, o primeiro treino dele foi na segunda-feira à tarde, ele e o Bebeto. Quando acabou o treino, eu estava lá com um operador amigo, porque quem cobria a seleção brasileira era o Cícero Melo, que hoje trabalha na ESPN, meu grande amigo. Mas aquela semana, eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele perdeu a voz. Ele ficou gripado, alguma coisa. Quando foi no sábado, meu chefe me ligou à noite e falou, você vai ter que ir para Teresópolis semana que vem, que o Cícero não tem condição. Eu acho que ele estava gripado. E aí, eu só falei para ele, olha, então em vez de avião, eu quero ir de carro. Eu falei para ele, porque você fica com o carro ali para se locomover. Sim. É mais fácil. E quero que vai o Heleno José comigo. O Heleno José era o melhor técnico que tinha. Aí, o meu chefe falou, tudo bem. Aí nós saímos domingo, né? Chegamos domingo à noite lá, que era meio longe, porque você tem que... Não vai até o Rio para ir para Teresópolis. Você vai pela Dutra e um pouco antes do Rio você entra. Eu não lembro direito os caminhos. Eu sei que a gente foi de carro. E aí esse cara era muito bom. O Heleno José, infelizmente, também já partiu. E aí a gente combinou, ele me deu ele levou um monte de cabo. Na época a gente trabalhava com cabo ainda. Quando acabou o treino, abriu o programa Osmar Santos aqui em São Paulo, eu falei, Osmar, Bebeto e Romário na sua escuta, converse com eles. Eu deixei os dois lá conversando com Osmar Santos, eles conversaram lá o tempo.
Foi uma das únicas vezes que eu entrevistei o Romário, porque depois na Copa ele não falava com ninguém. Ele só falava com os caras. Falava um pouco com os caras do Rio. Nossa, na Copa de 94 eu nem via a cara do Romário, porque a gente ficava à margem do campo. Eu não me lembro de ter feito uma entrevista, mas essa aí, um ano antes, eu fiz. Então, são coisas que às vezes você dava uma notícia, né? Por exemplo, às vezes alguém vazava uma notícia, alguém dava uma notícia para você e você guardava ou você soltava na hora certa, alguma notícia exclusiva. Teve muitas coisas. E aí, aproveitando esse gancho, como você enxerga hoje a realidade do jornalismo esportivo sobre essa questão de informação? Porque hoje tem a informação do Calil, o Calil dá lá a notícia, eu tenho minha página XYZ lá no Instagram, eu leio a notícia inteira em vídeo, não dou os créditos. Isso acontece muito. Muito. Né? Que existem os replicadores. Como que você enxerga esse cenário? É muito difícil hoje você dar uma notícia exclusiva, né? Porque em primeira mão. Porque às vezes um dá uma notícia, 1 minuto depois o outro, você nunca... É difícil você saber quem foi o primeiro. Mas que é chato falar. Eu não gosto muito de falar, porque parece que você é saudosista, que você só achava bom o que era o passado. E não é verdade. Tem muita coisa hoje que é melhor, que é mais ágil, mais rápido. Agora, hoje está muito mais difícil o trabalho para o cara fazer uma coisa exclusiva, porque são só as coletivas. Então, por exemplo, eu estava vendo agora, quando eu estava aqui fora, eu estava vendo a entrevista do Gerson, né, que chegou hoje, foi apresentado no Cruzeiro. Você vê ali, são aquelas mesmas perguntas. Gerson, por que você escolheu o Cruzeiro? Gerson, você já está pronto para jogar? Se o Tite precisar de você amanhã? São sempre as mesmas coisas, entende? Então está muito difícil. Hoje tem alguns profissionais, por exemplo, eu destaco o meu amigo Gabriel Sá, que cobre o São Paulo. Ele é um cara muito dedicado, que consegue informações exclusivas, porque ele fica o dia inteiro atrás daquilo. Tem profissionais aí bons de mercado, mas tem muito chute também. Você pega, por exemplo, o negócio do Hulk que vai para o Fluminense. Já saiu 10 vezes que o Hulk vai para o Fluminense e já saiu 10 vezes que a negociação está encerrada. Pô, peraí, a negociação está encerrada só uma vez. Encerrou. É verdade. Né? Não reabriu. E você vê, por exemplo, o ano passado, muitos jornalistas deram a notícia que o Neymar não jogava mais. Foi. Porra, se ele jogou, salvou o Santos, jogou 3 partidas, estava com o joelho baleado, mas jogou, fez gol. Então a gente, hoje em dia, tem muito chute, tem muito... Se eu desse, na época que eu trabalhava, a informação, Neymar não joga mais esse ano, e o cara aparecesse lá jogando, eu tava ferrado. Famosa barrigada. Hoje não tem cobrança, sabe? O cara dá uma notícia, tem eu não vou falar o nome, mas tem um cara aí, ele dá 10 vezes assim, um time está sem técnico. Ele fala assim, o técnico vai ser o Tite. Aí no outro dia ele fala, não, o técnico vai ser o Jorge Jesus. Aí no outro dia ele fala, não, o técnico vai ser o Mano Menezes. Não, o técnico vai ser o Renato. Porra, aí vai ser um desses. Aí quando estoura, o cara tá... anteriormente. Então, isso aí é uma coisa meio complicada. Hoje tá muito difícil hoje, sabe? Assim, pro repórter trabalhar, ele tem muito menos acesso. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. Na época, até virada do ano 2000, né, um pouquinho para frente, a gente convivia com os jogadores. Hoje, eu te juro, eu sou torcedor do Santos. Se eu encontrar um jogador do Santos na Avenida Paulista, se for o Neymar ou o Gabigol, tudo bem. Agora, se for um outro jogador, talvez eu não vou nem reconhecer. Porque a gente não tem mais contato. Né? Por exemplo, se eu encontrar o Adonis Frias, eu não sei quem é ele. Se eu encontrar o Lautaro Dias, eu não sei quem é. Eu vou passar pelo cara e não vou nem falar, entendeu? Então hoje mudou muito. Na época, a gente ligava na casa do jogador para fazer entrevista. Então eu ligava na casa do César Sampaio e a mãe dele falava, ele saiu, ele volta daqui, liga daqui meia hora que ele tá aqui. Aí você liga. Uma vez eu liguei para uma das notícias que quando saiu o Luxemburgo, ele tava no auge no Palmeiras, né? Ele tinha feito aquele time maravilhoso em 96. E aí ele brigou com o Mustafa. Ele brigou com o Mustafa por causa de um treino que ele colocou o Veloso e o Marcos, era um rachão.
o Veloso e o Marcos para jogar na linha, porque no rachão normalmente o jogador da linha vai pro gol, e os dois quebraram o braço no mesmo rachão. Nossa. O Palmeiras ficou sem goleiro. E aí o Mustafa proibiu o rachão. Aí o Vanderlei falou, porra, mas quem manda no trem sou eu. Bom, tiveram lá um desentendimento. E no final do ano estourou a notícia que o Luxemburgo ia pro Santos. Aí ninguém acreditou. Porque o Santos na época era um time pobre, como é hoje. O Luxemburgo era o maior técnico do Brasil. E aí eu liguei, o Luxemburgo ele morava aqui em São Paulo, mas a casa dele mesmo era no Rio de Janeiro e eu tinha o telefone. Eu liguei lá, atendeu a mulher dele, Dona Jo. Aí ela falou assim, ó, o Vanderlei não tá, ele foi jantar com um tal de Renato Duprá. Puta, aí eu falei, então ele vai pro Santos, porque o Renato Duprá era o dono da Unicor, que foi quem contratou o Luxemburgo. Então são coisinhas que que acha que hoje o Gabriel Sá, o André Hernan, esses caras devem viver a mesma coisa, né? Você vai atrás de pista, você liga pro um, liga pro outro. Agora, hoje em dia, se você ligar na casa do... Primeiro que você não vai nem ter o telefone da casa. Ninguém existe mais. Exatamente. Não tem como ser... O Evaristo, uma vez, quando o Evaristo vinha pro Corinthians, foi a mesma coisa. Eu liguei na casa dele do Rio, só que ele atendeu. Ele falou, na boa, assim, eu acabei de acertar com o Corinthians. Aí colocamos no ar, uma outra também... bacana que teve, a gente vai lembrando, né? Eu não lembro muito, assim, tem muita coisa que eu não lembro mais. Uma vez eu tinha um amigo chamado Clidão. Ele era muito amigo do Cilinho, muito amigo do Miller, muito amigo do Careca, amigo nosso. Um dia eu tava na Rádio Globo e esse cara ligou e falou assim: Calil, liga, anota o número aí. Liguei, eu anotei o número, ele falou: liga nesse número que o Careca vai te atender. O Careca tá no carro dele lá em Nápoles, ele vai te atender e vai falar que ele não joga mais, que ele pediu desconvocação, que ele não joga mais na seleção brasileira. Aí eu falei, mas como no carro? Não tem como, existe esse negócio de atender telefone no carro? Não tinha. Aqui no Brasil não tinha celular ainda. Ele falou, porra, o cara tá no carro, liga pra ele. Bom, aí eu desliguei, fui lá, como tinha pra gravar, você tinha que ter uma certa estrutura, avisar um operador, aí o cara plugava um gravador, eu liguei e gravei com o Careca e tal. E aí saiu tudo que é jornal no dia seguinte, saiu no Globo, na Folha, no Estadão, no Jornal da Tarde, Gazeta Esportiva, a entrevista que a gente tinha feito. Então são coisinhas que hoje em dia tá mais difícil, né? Hoje em dia já as coisas não são...